Pai, você jurou! Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas contidas, suas pequenas mãos agarrando o porta-retrato prateado com força suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Daniel Vasconcelos parou no batente da porta do quarto das filhas, sentindo como se um punho invisível comprimisse seu peito. Clara raramente falava desde o acidente. Ouvir sua voz, especialmente com essa intensidade, era como testemunhar um eclipse, um fenômeno raro e perturbador. Você prometeu que nunca ia esquecer dela. A voz de Clara era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra pesava como chumbo no silêncio do quarto decorado em tons pastéis. Do outro lado do cômodo, Cecília, idêntica à irmã em cada detalhe físico, permanecia sentada na beirada da cama, balançando as pernas no ar, seu olhar fixo na boneca em seu colo. Ela não falava, mas Daniel podia ver as mesmas lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Eu nunca poderia esquecê-la, meu amor. Daniel entrou no quarto com passos medidos, como se aproximando de um animal selvagem assustado. Ajoelhou-se diante de Clara, tomando cuidado para manter uma distância respeitosa. Contratar uma nova babá não significa substituir ninguém. A senhora Oliveira disse que você está procurando uma nova esposa. Clara finalmente ergueu os olhos do porta-retrato, revelando uma dor muito mais profunda do que qualquer criança de 5 anos deveria conhecer. Ela disse que você vai dar uma nova mãe para nós. Daniel fechou os olhos por um momento, fazendo uma nota mental de demitir a governanta assim que possível. A mulher mais velha tinha sido parte da equipe por anos, mas seus comentários descuidados tinham causado danos suficientes. A senhora Oliveira está errada. Ele tentou sorrir, mas seus lábios apenas tremeram em uma imitação pobre da expressão. Precisamos de alguém para ajudar a cuidar de vocês enquanto eu trabalho. Só isso. Você trabalha muito. Cecília finalmente falou, sua voz tão suave que Daniel quase perdeu as palavras. Era a primeira coisa que ela dizia em quase 3 semanas. Mamãe dizia que você era apaixonado pelo trabalho. As palavras atingiram Daniel como um tapa. Ele se levantou, suas pernas de repente instáveis sob seu peso. O último ano havia sido um exercício de sobrevivência. Administrar a empresa, cuidar das meninas, tentar não desmoronar sob o peso da ausência que parecia engolir a mansão no Jardim Europa. Trabalhar até a exaustão era a única maneira que ele havia encontrado de adormecer sem sonhar. Eu tenho responsabilidades. As palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Mas vocês duas são mais importantes. Por isso preciso de alguém que possa estar aqui quando eu não posso. Não queremos mais uma babá. Clara pousou o porta-retrato na mesa de cabeceira com uma delicadeza surpreendente. Elas sempre vão embora. Ou nós fazemos elas irem embora. Daniel passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto de frustração que se tornara tão habitual quanto respirar. 5 babás em 6 meses. A última havia durado apenas 3 dias antes de sair chorando, depois que as meninas tinham, de alguma forma, trancado-a no closet por horas, enquanto ele estava em uma reunião de negócios. Desta vez será diferente. Ele tentou soar confiante. A nova babá chega hoje. Ela tem experiência com... Daniel fez uma pausa, buscando a palavra certa. Com crianças que passaram por momentos difíceis. Nós não somos difíceis. O olhar de Cecília era penetrante demais para alguém tão jovem. Só não queremos mais ninguém fingindo ser o que não é. O interfone na parede emitiu um som suave. A voz do segurança do condomínio anunciando a chegada de alguém. Daniel olhou para o relógio, surpreso com a pontualidade. A entrevista estava marcada para exatamente aquele horário. Por favor. Ele olhou para cada uma das filhas, sentindo-se mais como um suplicante do que um pai. Apenas deem uma chance a ela. As gêmeas se entreolharam em um daqueles momentos de comunicação silenciosa que sempre o deixavam desconfortável, como se estivessem conversando em uma língua que apenas elas entendiam. 1 semana.
Clara finalmente declarou, como se estivesse concedendo um favor extraordinário. Se não gostarmos, ela vai embora como as outras. Aquilo era mais do que as outras babás haviam conseguido. Daniel assentiu, reconhecendo a pequena vitória. 1 semana. Ele concordou, estendendo a mão para selar o acordo. Clara hesitou por um momento antes de apertar seus dedos pequenos contra a palma do pai. Cecília observou, mas não participou do acordo. Daniel saiu do quarto, sentindo o peso do olhar das filhas em suas costas. No corredor, permitiu-se um momento de fraqueza, apoiando-se contra a parede enquanto esperava que sua respiração normalizasse. Era difícil acreditar que ele, que havia construído um império de investimentos do zero, podia se sentir tão completamente impotente diante de 2 crianças de 5 anos. Senhor Vasconcelos. A voz de Regina, a assistente doméstica, interrompeu seus pensamentos. A candidata à vaga de babá está aguardando no escritório. Daniel endireitou a postura e ajustou a gravata, deslizando de volta para a armadura de competência e controle que usava no mundo exterior. Alguma impressão inicial? Ele perguntou enquanto caminhavam em direção à ala oeste da casa, onde ficava seu escritório. Regina hesitou. Algo incomum para a eficiente mulher de meia-idade. Ela é diferente das anteriores. Regina finalmente respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Menos polida, talvez, mas autêntica. Daniel franziu o senho. A agência especializada que havia contratado garantiu que desta vez selecionaria alguém com as qualificações perfeitas. Depois do desastre com a última babá, uma mulher com credenciais impecáveis que havia desenvolvido uma aversão a espaços fechados após o incidente do closet, ele havia sido explícito quanto às suas necessidades. Ao entrar no escritório, Daniel precisou de um momento para localizar a candidata. Em vez de estar sentada na cadeira em frente à sua mesa como esperava, ela estava de pé junto à estante de livros, examinando os volumes com interesse aparente. Ela se virou ao ouvir a porta, e Daniel sentiu uma pontada de dúvida. A mulher diante dele não parecia em nada com as profissionais elegantes e discretas que a agência havia enviado anteriormente. Vestia jeans simples, uma blusa branca sem adornos e tinha os cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo casual. Não usava maquiagem além de um batom claro, e seus únicos acessórios eram pequenos brincos dourados e um relógio de pulso que parecia mais funcional do que decorativo. Não, Sr. Vasconcelos. Ela atravessou o espaço entre eles com passos decididos, estendendo a mão em um cumprimento direto. Sou Luísa Dias. Obrigada pela oportunidade. Seu aperto de mão era firme, confiante, e seus olhos cor de mel sustentaram seu olhar sem hesitação, algo que raramente acontecia nos círculos em que ele transitava, onde todos pareciam alternar entre deferência excessiva e cálculo ambicioso. Senhora Dias. Daniel retribuiu o cumprimento, notando que ela não corrigiu o tratamento para a senhorita, embora não houvesse aliança em sua mão. Apenas Luísa, por favor. Ela sorriu. Um gesto genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que o pegou desprevenido. Se vou trabalhar com suas filhas, acho que formalidades excessivas só criariam mais barreiras. Daniel indicou a cadeira em frente à sua mesa, assumindo sua posição habitual de controle atrás da imponente peça de mogno que servia como barreira física entre ele e o resto do mundo. Seu currículo é interessante, ele comentou, folheando a pasta que Regina havia deixado sobre a mesa. Não vejo formação específica em educação infantil ou psicologia. Porque não tenho, Luísa respondeu sem defensiva. Tenho graduação incompleta em terapia ocupacional e trabalhei por 5 anos no setor de pediatria do Hospital São Paulo, principalmente com crianças em situações traumáticas. Daniel ergueu uma sobrancelha. E isso a qualifica para cuidar de minhas filhas? Suas filhas passaram por um trauma profundo e estão manifestando isso através de isolamento e comportamento defensivo.
Luísa falou diretamente, sem suavizar as palavras. Elas não precisam de alguém com diploma emoldurado. Precisam de alguém que entenda que a dor delas é real e válida. A franqueza dela o desarmou momentaneamente. As outras candidatas haviam falado sobre fase difícil e período de ajuste, embrulhando a situação em eufemismos que soavam profissionais, mas careciam de substância. Elas são desafiadoras. Daniel admitiu, sentindo uma lealdade instintiva às filhas, mesmo enquanto reconhecia a dificuldade que representavam. Crianças não são desafiadoras, Sr. Vasconcelos. O olhar de Luísa era direto, quase confrontador. Elas são apenas honestas de uma forma que adultos raramente conseguem ser. Se elas rejeitaram as babás anteriores, é porque sentiram que essas pessoas não eram autênticas. Daniel recostou-se na cadeira, estudando a mulher à sua frente com crescente curiosidade. Havia algo refrescante em sua falta de pretensão, mas também algo desconcertante. A agência mencionou seu histórico? Ele perguntou finalmente. 5 babás em 6 meses. A última durou apenas 3 dias. Um sorriso breve tocou os lábios de Luísa. Mencionaram. Também mencionaram que você está disposto a pagar o dobro da taxa normal por alguém que consiga estabelecer uma conexão com as meninas. O dinheiro não é problema, Daniel respondeu automaticamente. Nunca é, para pessoas que o têm em abundância. Havia uma nota suave de desafio na voz dela. Mas dinheiro não compra conexão, Sr. Vasconcelos. Isso requer algo muito mais valioso. Tempo, paciência e honestidade. Daniel sentiu um lampejo de irritação. Ele não estava acostumado a ser sermoneado, especialmente em seu próprio escritório. Se está sugerindo que não dedico tempo suficiente às minhas filhas, ele começou, sua voz adquirindo o tom gelado que fazia executivos experientes recuarem. Estou sugerindo que você está lidando com sua própria dor também. Luísa o interrompeu calmamente. E que talvez esteja tão focado em garantir que suas filhas tenham tudo o que precisam materialmente, que pode estar perdendo o que elas realmente necessitam emocionalmente. O silêncio que seguiu foi denso, carregado com a verdade que Daniel evitava desde o funeral. Ele havia se refugiado no trabalho, nas responsabilidades, em tudo que pudesse preencher as horas e evitar o vazio que ameaçava engoli-lo. Minha função como CEO da empresa que fundei exige minha presença. Ele finalmente falou, sua voz mais controlada. É como forneço segurança para minhas filhas. Compreendo. Luísa assentiu sem julgamento visível em sua expressão. E é por isso que estou aqui, para ajudar a preencher não apenas as horas em que você não pode estar presente, mas também ajudar a construir pontes para quando você está. Daniel estudou a mulher por um longo momento. Ela não parecia impressionada com a casa, com sua posição ou com sua fortuna, uma raridade em seu mundo. Havia uma autenticidade nela que era simultaneamente atraente e perturbadora. Você entende que esta é uma posição de confiança absoluta. Não era uma pergunta. Entendo que suas filhas são seu bem mais precioso. Luísa respondeu, sustentando seu olhar. E prometo tratá-las com todo o respeito e cuidado que merecem. Daniel tamborilou os dedos na mesa, considerando. As referências no currículo eram impecáveis, mesmo sendo de um contexto diferente do que ele esperava. A agência havia feito uma verificação de antecedentes completa. E, mais importante, havia algo na abordagem direta desta mulher que parecia promissor depois dos fracassos anteriores. Uma semana de experiência, ele finalmente declarou. O mesmo acordo que fiz com minhas filhas. O sorriso de Luísa se ampliou, revelando um charme natural que não dependia de artifícios. Parece que suas filhas e eu já temos algo em comum, então. Ambas ganhamos uma semana para provar nosso valor. Daniel não pôde evitar um pequeno sorriso em resposta. Havia algo contagiante na confiança dela. Quando pode começar? Que tal agora? Luísa propôs, surpreendendo-o com sua prontidão. Antes que Daniel pudesse responder, uma pequena comoção no corredor chamou sua atenção. A porta do escritório se abriu levemente,
e ele vislumbrou 2 pequenos rostos espiando pela fresta antes de desaparecerem em um farfalhar de tecido e risinhos abafados. Parece que temos uma audiência, Luísa comentou, seu tom leve, mas seus olhos atentos. Suas filhas são curiosas, isso é um bom sinal. Daniel levantou-se, reconhecendo que a decisão já havia sido tomada. Vou apresentá-la a elas, mas devo avisá-la. Ele hesitou, inseguro sobre como descrever o comportamento imprevisível das gêmeas. Que elas testam limites, estabelecem armadilhas para adultos e raramente falam. Luísa completou, levantando-se também. Acredito que todas as crianças são cientistas por natureza. Elas estão apenas testando hipóteses sobre o mundo e as pessoas nele. Nossa função é ajudá-las a descobrir que nem todas as hipóteses sobre adultos envolvem abandono ou decepção. Com essa observação perspicaz, ela seguiu em direção à porta, deixando Daniel momentaneamente sem palavras. Talvez, apenas talvez, esta babá número 6 fosse diferente das anteriores. No corredor, não havia sinal das gêmeas, mas Daniel sabia exatamente onde procurar. O jogo de esconde-esconde havia se tornado um ritual sempre que uma nova babá chegava. Uma forma das meninas observarem sem serem observadas. Clara Cecília, ele chamou, sua voz ecoando no corredor de teto alto. Venham conhecer a senhora. Ele parou, corrigindo-se. Venham conhecer a Luísa. Apenas o silêncio respondeu, como ele já esperava. Luísa parou no meio do corredor, ignorando o chamado formal de Daniel. Em vez disso, agachou-se e retirou algo do bolso de sua calça jeans. Um pequeno frasco transparente que parecia conter um líquido perolado. Sabe, quando eu trabalhava no hospital, descobri algo mágico sobre bolhas de sabão. Ela falou em voz alta, mas não olhou para nenhum canto específico. Elas são como pequenos mundos flutuantes, impossíveis de segurar, mas lindas de se observar. Daniel observou intrigado enquanto Luísa removia a tampa do frasco, revelando um pequeno aro conectado. Ela o ergueu aos lábios e soprou suavemente, criando uma cascata de bolhas iridescentes que dançaram pelo corredor, refletindo a luz que entrava pelas janelas altas. Cada bolha é única. Ela continuou, criando mais delas com um sopro controlado, como pessoas. Algumas voam alto, outras caem rapidamente. Algumas são fortes, outras estouram ao menor toque. Daniel franziu o senho, pronto para interromper aquela demonstração que parecia fora de lugar em sua casa impecável, quando ouviu. Um som tão raro nos últimos meses que quase não o reconheceu. Uma risada, pequena, contida, mas inconfundível. De trás de uma das colunas decorativas do corredor, Clara emergiu lentamente, seus olhos fixos nas bolhas que flutuavam no ar. Cecília apareceu logo em seguida de um nicho oposto, igualmente fascinada. Posso? Clara perguntou, aproximando-se timidamente de Luísa, apontando para o frasco. Luísa sorriu, mas não entregou o frasco imediatamente. Claro que pode, mas primeiro, que tal nos apresentarmos? Sou Luísa. Clara olhou brevemente para o pai, então de volta para a mulher agachada. Sou Clara. Ela apontou para a irmã que se aproximava cautelosamente. Aquela é Cecília. Somos gêmeas, percebi. Luísa respondeu sem o tom condescendente que adultos costumavam usar com crianças. É um prazer conhecê-las, Clara e Cecília. Ela estendeu o frasco para Clara, que o pegou com cuidado reverente. Sopre suavemente. Luísa instruiu, como se estivesse contando um segredo para o vento. Clara seguiu a instrução e soltou um gritinho de deleite quando uma cascata de bolhas emergiu do pequeno aro. Cecília se aproximou mais, seus olhos brilhando com interesse. Também quero tentar, ela disse, sua voz quase um sussurro. Daniel permaneceu imóvel, testemunhando o que parecia um pequeno milagre. Suas filhas, que haviam recebido a última babá com um silêncio sepulcral e expressões hostis, estavam não apenas falando com Luísa,
mas sorrindo. Venha. Clara chamou a irmã, passando-lhe o frasco. Você precisa soprar bem devagar. Cecília tentou, mas seu sopro foi forte demais, enviando apenas uma névoa de sabão pelo ar. Sua expressão murchou em desapontamento. Não tem problema, Luísa assegurou, sem nenhum traço de impaciência. Bolhas são como a vida. Às vezes precisamos de várias tentativas para acertar. Ela guiou gentilmente as mãos de Cecília, ajustando o ângulo do aro. Agora tente novamente. Imagine que está soprando uma pena para que ela flutue. Desta vez, quando Cecília soprou, uma sequência de bolhas perfeitas saiu flutuando pelo corredor. Seu sorriso foi instantâneo e luminoso. Daniel assistiu à cena, sentindo uma estranha mistura de emoções. Alívio ao ver suas filhas interagindo normalmente após tanto tempo. Gratidão pela abordagem descomplicada de Luísa. E algo mais, algo inquietante, um leve ressentimento por esta estranha ter conseguido em minutos o que ele vinha tentando por meses. Por que você carrega bolhas de sabão no bolso? Ele perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Luísa ergueu os olhos para ele enquanto as meninas continuavam entretidas com o brinquedo improvisado. Porque nunca se sabe quando alguém vai precisar lembrar que existem coisas bonitas e simples no mundo. Ela respondeu com uma sinceridade disarming. No hospital, aprendi que às vezes a melhor medicina não vem em frascos de remédios. Antes que Daniel pudesse responder, Regina apareceu no fim do corredor. Senhor Vasconcelos, o senhor Teixeira está na linha. Diz que é sobre a aquisição da Martins & Filhos. O rosto de Daniel se transformou instantaneamente, a máscara do executivo deslizando de volta para o lugar. Já vou atender. Ele se virou para Luísa. Preciso resolver isso. Pode ficar com as meninas? Luísa completou com um sorriso compreensivo. Claro, é para isso que estou aqui. Ele assentiu, grato pela compreensão, e se virou para as filhas. Papai precisa trabalhar um pouco. Comportem-se com a Luísa, está bem? As gêmeas mal olharam em sua direção, completamente absortas na tentativa de criar bolhas maiores. Daniel hesitou apenas por um momento antes de seguir para seu escritório. A ligação era importante. A aquisição da Martins & Filhos representava meses de negociação e um passo crucial para a expansão da Vasconcelos Investimentos. Mas enquanto caminhava pelo corredor, não pôde deixar de olhar para trás, observando suas filhas sorrirem de uma forma que não via há tanto tempo que o som de suas risadas parecia quase estrangeiro em seus ouvidos. No escritório, a ligação com Teixeira se estendeu por quase 1 hora, seguida por uma videoconferência com a equipe jurídica e mais 3 telefonemas urgentes. A rotina familiar do trabalho absorvente, das decisões rápidas e dos problemas que exigiam soluções imediatas. Quando finalmente terminou, Daniel percebeu que mais de 2 horas haviam se passado. Um silêncio incomum pairava sobre a casa. Não o silêncio opressivo dos últimos meses, mas algo diferente, mais leve. Intrigado, ele saiu do escritório em busca das filhas e da nova babá. Encontrou-os no jardim de inverno, um espaço envidraçado na parte de trás da mansão que raramente era utilizado. As gêmeas estavam sentadas em um tapete colorido que Daniel não reconheceu, rodeadas por livros ilustrados e, surpreendentemente, comendo fatias de maçã. Luísa estava sentada com elas, lendo em voz alta de um livro que parecia desgastado pelo uso. Sua voz tinha uma qualidade melódica, enquanto narrava a história de uma menina que descobria um jardim secreto. Daniel permaneceu na entrada, observando a cena sem anunciar sua presença. Havia algo quase hipnótico na forma como Luísa lia, alternando vozes para diferentes personagens, fazendo pausas dramáticas nos momentos certos. As gêmeas estavam completamente enfeitiçadas, seus olhos arregalados fixos no rosto expressivo da babá. Então Mary soube que, por mais assustador que fosse o desconhecido, havia magia esperando por quem tivesse coragem de abrir a porta. Luísa fechou o livro suavemente. Continuamos amanhã.
Mais um capítulo. Clara pediu. Um pedido que seria impensável algumas horas antes. Os melhores contos são aqueles que nos deixam querendo mais. Luísa respondeu com um sorriso gentil. Além disso, acho que temos companhia. Ela olhou diretamente para a entrada onde Daniel estava parado, fazendo as gêmeas se virarem em uníssono. Papai! Cecília exclamou, saltando para seus pés com uma energia que Daniel não via há meses. A Luísa trouxe livros dela e um tapete mágico. Tapete mágico? Daniel repetiu, entrando finalmente no jardim de inverno. Não é realmente mágico, Luísa explicou, levantando-se graciosamente. É apenas um tapete de piquenique que costumo usar para leituras ao ar livre. Pensei que seria mais confortável do que o chão frio. Ela disse que podemos fazer piqueniques de verdade no jardim quando estiver mais quente. Clara acrescentou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Daniel piscou, surpreso com a transformação. As mesmas crianças que mal falavam com ele pela manhã, agora transbordavam de palavras e excitação. Parece que vocês tiveram uma tarde produtiva, ele comentou, olhando para Luísa com uma nova apreciação. Apenas nos conhecendo melhor. Ela respondeu modestamente. Suas filhas são extraordinárias, Sr. Vasconcelos. Daniel, ele corrigiu, sentindo que as formalidades pareciam deslocadas depois do que ela havia conseguido em apenas uma tarde. Pode me chamar de Daniel. Um sorriso sutil tocou os lábios de Luísa. Daniel, então. Houve um momento de silêncio que se estendeu um pouco além do confortável, os olhos deles se encontrando em um reconhecimento mútuo de que algo significativo havia acontecido naquela tarde. Luísa sabe fazer tranças especiais. Cecília interrompeu o momento, puxando a mão de Daniel. Olha a minha! Ele baixou o olhar para a filha, notando pela primeira vez a trança elaborada que adornava seu cabelo loiro, pequenas flores brancas do jardim entrelaçadas entre as mechas. É muito bonita, ele disse, genuinamente impressionado. Ela disse que pode ensinar você a fazer também, Clara acrescentou, exibindo sua própria trança idêntica. Daniel lançou um olhar questionador para Luísa, que encolheu os ombros com um sorriso tímido. Mencionei que seria bom se vocês tivessem algumas atividades especiais para fazer juntos. Ela explicou. Clara sugeriu que você poderia aprender a fazer as tranças delas para ocasiões especiais. A ideia de suas mãos grandes e desajeitadas, tentando manobrar os fios delicados do cabelo das filhas, parecia absurda, mas o olhar esperançoso nos rostos das gêmeas fez Daniel engolir qualquer objeção. Eu posso tentar, ele concordou, sentindo-se simultaneamente ridicularizado e comovido pela sugestão. Ótimo! Luísa bateu palmas uma vez, um gesto que parecia encerrar aquele capítulo do dia. Agora, meninas, que tal arrumarem os livros enquanto converso com seu pai sobre a programação de amanhã? Para espanto de Daniel, as gêmeas obedeceram sem protestos, começando a empilhar cuidadosamente os livros espalhados pelo tapete. Luísa conduziu Daniel alguns passos para longe, sua expressão mudando para algo mais profissional. Elas são incríveis, ela começou em voz baixa. Inteligentes, observadoras e muito mais comunicativas do que me fizeram acreditar. Não as reconheço. Daniel admitiu, sua voz igualmente baixa. Não se comportam assim a... Ele parou. A realidade da perda subitamente pesada entre eles. Há quase um ano? Luísa completou gentilmente. Crianças são surpreendentemente resilientes, mas precisam de permissão para serem crianças mesmo em meio à dor. Acho que as babás anteriores estavam tentando estruturar demais, controlar demais. Daniel assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas palavras dela. As babás anteriores, todas altamente recomendadas e com credenciais impressionantes, haviam chegado com programações detalhadas, atividades educativas cuidadosamente planejadas e abordagens baseadas em teorias pedagógicas modernas.
Nenhuma delas havia simplesmente soprado bolhas de sabão no corredor. O que fez hoje, além das bolhas e das histórias? Ele perguntou genuinamente curioso. Deixei que elas me mostrassem a casa. Luísa respondeu com simplicidade. Permiti que fossem as especialistas, as guias. Crianças raramente têm controle sobre suas vidas, especialmente após uma perda. Dar a elas pequenas escolhas, pequenos poderes, ajuda a restaurar algum senso de segurança. Daniel olhou para as filhas que agora conversavam animadamente enquanto organizavam os livros, trocando opiniões sobre qual havia sido o melhor. Você fez em uma tarde o que não consegui em meses. Ele disse baixinho, um misto de gratidão e insegurança em sua voz. Luísa tocou levemente seu braço, um gesto breve, mas reconfortante. Não se engane, Daniel. Não sou uma feiticeira com uma varinha mágica. Sou apenas alguém novo, sem as associações dolorosas que você carrega para elas. Seus olhos eram gentis, mas diretos. O verdadeiro trabalho de cura pertence a vocês três. Eu sou apenas um catalisador. Havia uma sabedoria em suas palavras que transcendia sua aparência jovem. Daniel sentiu uma curiosidade crescente sobre esta mulher que havia entrado em sua casa armada, com nada além de bolhas de sabão e histórias, e de alguma forma havia começado a reconstruir pontes que ele acreditava irremediavelmente quebradas. Você vai ficar? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, mais vulnerável do que pretendia. O sorriso de Luísa iluminou seu rosto de uma maneira que fez algo se remexer no peito de Daniel, um sentimento adormecido por tanto tempo que quase não o reconheceu. Tenho uma semana para provar meu valor, não é? Ela respondeu, uma leve provocação em sua voz. Mas se suas filhas são alguma indicação, acho que minhas chances são boas. Antes que Daniel pudesse responder, Clara chamou do outro lado do cômodo. Luísa, podemos mostrar ao papai a dança das bolhas? Claro que podem. Luísa respondeu, virando-se para as meninas com um entusiasmo que parecia perfeitamente sincronizado com o delas. Daniel observou enquanto ela retornava para o tapete, tirando o mesmo frasco de bolhas do bolso. Um pensamento súbito o atingiu. Talvez Regina estivesse certa. Luísa Dias era realmente diferente das outras babás. E talvez, apenas talvez, essa diferença fosse exatamente o que sua família despedaçada precisava. Venha, papai, Cecília chamou, estendendo a mão para ele. Você também precisa aprender a dança. Daniel hesitou apenas por um momento antes de caminhar em direção às filhas e à mulher que, em apenas uma tarde, havia trazido mais luz para sua casa do que ele vira em meses. Enquanto se juntava a elas no tapete colorido, sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Os dias seguintes passaram em um redemoinho de atividades. Luísa parecia possuir uma energia inesgotável e uma criatividade que transformava as tarefas mais mundanas em aventuras. O café da manhã se tornou uma expedição culinária, com as gêmeas ajudando a preparar panquecas em formatos de animais. A hora do banho virou um momento para experimentos com cores e bolhas. Até mesmo arrumar os brinquedos havia se tornado uma espécie de caça ao tesouro temática. Na quarta manhã, desde a chegada de Luísa, Daniel desceu para o café mais cedo que o habitual. Uma reunião importante havia sido cancelada, proporcionando-lhe uma rara manhã livre. Ele parou na entrada da cozinha, surpreso com a cena que encontrou. A impecável cozinha de aço inoxidável e mármore, normalmente o domínio exclusivo da cozinheira, havia sido temporariamente transformada. Uma música suave tocava de um pequeno alto-falante portátil. Sobre a ilha central, farinha, ovos e uma variedade de frutas estavam espalhados em uma desordem organizada. No meio desse cenário, Luísa dançava levemente, enquanto batia uma massa em uma tigela grande, cantarolando junto com a música. Ela usava jeans e uma camiseta simples coberta por um avental colorido que Daniel não reconheceu como parte do inventário da casa.
Seus cabelos estavam presos em um coque improvisado, com mechas soltas emoldurando seu rosto. Havia uma mancha de farinha em sua bochecha e um sorriso relaxado em seus lábios. Daniel permaneceu imóvel, ciente de que estava testemunhando um momento privado. Havia algo estranhamente íntimo em ver Luísa assim, completamente à vontade, sem a consciência de estar sendo observada. "Posso quebrar o ovo agora?" A voz de Clara o tirou de seus pensamentos. Sua filha estava empoleirada em um banquinho, olhando ansiosamente para um ovo em suas mãos pequenas. "Ainda não, cientista culinária." Luísa respondeu, ajustando o banquinho para dar mais estabilidade. "Primeiro, precisamos terminar a massa base. Depois, vem a parte divertida." "Eu quero fazer um sol!" Cecília declarou de seu próprio banquinho, onde estava cuidadosamente cortando bananas em rodelas com uma faca de plástico. "E eu quero fazer uma estrela," Clara acrescentou, não querendo ficar para trás. "Podemos fazer ambos e mais alguns." Luísa prometeu. "Ainda seu pai vai ficar impressionado com o nosso café da manhã artístico. Papai nunca toma café conosco." Cecília observou, sem ressentimento aparente, apenas constatando um fato. "Ele sempre sai muito cedo." Daniel sentiu uma pontada de culpa. Era verdade. Suas manhãs geralmente começavam antes do amanhecer, com telefonemas para clientes internacionais e reuniões preliminares. Por volta da hora em que as meninas acordavam, ele já estava a caminho do escritório no Centro Financeiro de São Paulo. Bem, hoje é seu dia de sorte. Ele finalmente anunciou sua presença entrando na cozinha. "Não tenho reuniões até o meio-dia." As gêmeas se viraram em uníssono, seus rostos iluminando-se com sorrisos idênticos. "Papai!" Clara exclamou. "Estamos fazendo café da manhã surpresa." "Era para ser uma surpresa," Cecília acrescentou, lançando um olhar acusador para a irmã. "Ainda pode ser." Luísa interveio suavemente, lançando um sorriso caloroso na direção de Daniel. "Seu pai ainda não sabe o que estamos preparando exatamente." Havia algo naquele sorriso que fez Daniel se sentir estranhamente desarmado. Nos últimos dias, ele havia observado Luísa principalmente em interação com suas filhas. Vê-la agora, olhando diretamente para ele com aquela expressão acolhedora, criou uma sensação inesperada de leveza em seu peito. "Posso ajudar?" ele ofereceu, surpreendendo a si mesmo tanto quanto as meninas, que trocaram olhares espantados. "Você sabe cozinhar, papai?" Cecília perguntou genuinamente curiosa. A pergunta o pegou desprevenido. Houve um tempo, antes do sucesso empresarial e das responsabilidades esmagadoras, em que ele costumava cozinhar por prazer. Panquecas de domingo eram sua especialidade, com coberturas elaboradas e formatos criativos que provocavam risadas e elogios. "Seu pai tem muitos talentos escondidos." Luísa respondeu antes que ele pudesse, como se de alguma forma tivesse percebido sua hesitação. "Tenho certeza que ele é um excelente assistente de cozinha." Ela estendeu uma colher de pau na direção dele, um convite implícito. Na verdade, costumava ser o chefe de panquecas da casa. Daniel admitiu, aceitando a colher e aproximando-se da ilha de cozinha. Especialista em formatos de animais e veículos. Os olhos das gêmeas se arregalaram em surpresa e deleite. "Pode fazer um elefante?" Clara perguntou imediatamente. "E um foguete?" Cecília acrescentou, não querendo ficar para trás. Daniel sentiu um sorriso genuíno se formar em seus lábios. "Posso tentar. Faz um tempo que não pratico." "Como andar de bicicleta?" Luísa comentou, afastando-se ligeiramente para dar-lhe espaço na bancada. Algumas habilidades nunca se perdem completamente. Havia algo em seu tom que sugeriu que ela não estava falando apenas sobre fazer panquecas. Daniel encontrou seu olhar por um momento, notando a profundidade nos olhos cor-de-mel e a suavidade de sua expressão. Um calor inesperado se espalhou por seu peito. Os próximos 40 minutos foram uma revelação.
Daniel se viu completamente absorto na tarefa de criar panquecas em formatos diversos, guiando as mãos pequenas de suas filhas enquanto elas adicionavam frutas e chocolate para os detalhes. Luísa se moveu ao redor deles, complementando seus esforços, oferecendo sugestões, capturando fotografias ocasionais com seu celular. Havia uma sincronicidade natural no modo como se moviam pelo espaço, como se tivessem feito aquilo juntos inúmeras vezes antes. Quando Daniel precisava de mais massa, Luísa já a estava passando. Quando uma das meninas se desequilibrava em seu banquinho, um dos adultos já estava lá para estabilizá-la, sem necessidade de palavras. Em algum momento, Daniel percebeu que estava rindo, um som genuíno e descontraído que não ouvia de si mesmo há tanto tempo que quase não o reconheceu. As gêmeas também riam, seus rostinhos iluminados com uma alegria pura que havia estado ausente por demasiado tempo. E Luísa observava tudo com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia satisfação ali, certamente, mas também algo mais profundo, mais contemplativo. Quando finalmente se sentaram para comer suas criações artísticas, a mesa da cozinha, raramente utilizada, já que as refeições formais geralmente aconteciam na sala de jantar, estava coberta de panquecas em formatos de elefantes, foguetes, flores e estrelas, decoradas com frutas frescas e fios de mel. "Esta é a melhor refeição de todas", Clara declarou, mordendo com entusiasmo um elefante de panqueca. "Devíamos fazer isso todos os dias", Cecília concordou, suas bochechas cheias de panqueca em formato de estrela. Daniel encontrou os olhos de Luísa por cima das cabeças das meninas. Havia uma pergunta silenciosa ali, um desafio gentil. Por que não? Seus olhos pareciam perguntar. Por que não criar mais momentos como este? Talvez não todos os dias. Ele respondeu às filhas, ainda mantendo contato visual com Luísa, mas definitivamente mais vezes. O sorriso que ela lhe deu em resposta fez algo estranho com seu ritmo cardíaco. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Daniel. Automaticamente, ele o tirou do bolso, verificando a tela. Teixeira novamente, provavelmente com atualizações sobre a aquisição da Martins & Filhos. Antes que pudesse atender, sentiu um toque leve em seu braço. Luísa o observava com uma expressão serena, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. As gêmeas também o olhavam, seus sorrisos esmorecendo ligeiramente em antecipação ao que sabiam que viria a seguir. Seu pai voltando ao trabalho, deixando-as para trás. Daniel olhou para o telefone, depois para suas filhas, depois para Luísa. Com um movimento deliberado, silenciou a chamada e devolveu o aparelho ao bolso. "Posso retornar mais tarde", ele explicou, surpreendendo a si mesmo com a facilidade da decisão. "Agora é hora do café da manhã." O sorriso de Luísa se alargou, uma aprovação silenciosa que aqueceu algo dentro dele. As gêmeas praticamente irradiavam alegria. "Podemos fazer um jogo depois?" Cecília perguntou esperançosa. "Luísa nos ensinou um novo, chama-se Detetives da Natureza." Clara elaborou com o entusiasmo de quem está compartilhando um segredo valioso. "A gente procura coisas no jardim e desenha." Daniel hesitou apenas por um momento. Sua agenda mental já estava calculando quanto trabalho precisaria reagendar, quantos e-mails ficariam sem resposta por algumas horas adicionais. "Parece divertido." Ele finalmente respondeu, a decisão tomada. "Nunca fui muito bom em desenhar, porém." "Sem problema." Luísa interveio, sua voz leve. "O importante não é o resultado, mas o processo. Não é mesmo, meninas?" "Sim." As gêmeas responderam em uníssono, uma sincronia que sempre fascinou Daniel. Após o café, Luísa eficientemente organizou as gêmeas para limpar suas mãos e rostos antes da próxima atividade. Daniel começou a recolher os pratos, sentindo-se estranhamente deslocado na própria cozinha. "Pode deixar isso." A cozinheira, que havia retornado de sua pausa, interveio gentilmente. "O senhor deveria aproveitar esse tempo com as meninas. Elas sentem sua falta."
A simplicidade da observação o atingiu com força inesperada. Elas sentem sua falta, como se ele fosse um viajante há muito ausente, e não alguém que dormia sob o mesmo teto todas as noites. Quando saiu para o jardim, alguns minutos depois, encontrou Luísa já organizando materiais de arte sobre uma mesa baixa na área gramada. Ela havia trocado o avental por uma camisa de manga comprida, desabotoada sobre a camiseta, protegendo-se do vento leve que soprava. As gêmeas corriam pelo jardim, já procurando pistas da natureza para desenhar. Elas estão animadas por você estar aqui, Luísa comentou quando ele se aproximou, sem erguer os olhos de sua tarefa de organizar lápis coloridos. Não deveria ser um acontecimento tão raro. Daniel admitiu, sentindo o peso da constatação. Agora Luísa olhou para ele, seus olhos suavizados pela compreensão, mas sem pena. Nunca é tarde para criar novos padrões. Havia uma sabedoria em sua simplicidade que Daniel achava simultaneamente reconfortante e desconcertante. Como alguém tão jovem podia parecer tão centrada, tão segura de seu lugar no mundo? Como você aprendeu a se conectar tão facilmente com crianças? Ele perguntou, genuinamente curioso. Luísa terminou de organizar os materiais antes de responder, seu rosto adquirindo uma expressão mais contemplativa. Cresci em uma casa com muitos irmãos mais novos no interior de Minas. Ela explicou, um leve sotaque mineiro tornando-se perceptível enquanto falava de suas origens. Quando você é a mais velha de 6, aprende rapidamente que cada criança é um universo único e que a maioria dos adultos comete o erro de complicar o que deveria ser simples, como bolhas de sabão no corredor. Daniel perguntou com um pequeno sorriso. Luísa retribuiu o sorriso, algo brilhando em seus olhos. Exatamente. Às vezes a conexão não vem através de palavras elaboradas ou atividades cuidadosamente planejadas. Vem através de momentos de pura alegria compartilhada. Clara correu até eles naquele momento, segurando uma folha com formato incomum. Olha, papai, parece uma estrela do mar, mas é uma folha. Daniel se agachou para examinar a descoberta, sentindo uma onda de gratidão pela simplicidade do momento. Sua filha o olhava com expectativa, seus olhos claros, tão parecidos com os dele próprio, brilhando com o prazer da descoberta compartilhada. É realmente especial. Ele concordou, sentindo que as palavras eram inadequadas para expressar como aquele pequeno momento significava para ele. Sobre a cabeça de Clara, seus olhos encontraram os de Luísa. Ela o observava com uma expressão suave, quase carinhosa, como se também entendesse o significado mais profundo daquele instante. E foi então, com o sol da manhã filtrando-se através das árvores do jardim, sua filha mostrando-lhe orgulhosamente uma simples folha, e o olhar compreensivo de uma mulher que ele mal conhecia, que Daniel sentiu algo dentro de si mudar, como um nó lentamente se desfazendo ou uma porta há muito fechada começando a se abrir. Por um breve momento, ele vislumbrou a possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde panquecas em formatos de animais e caças ao tesouro no jardim não eram exceções, mas parte da rotina. Uma vida onde o riso de suas filhas era mais comum que seu silêncio. Uma vida onde ele não navegava sozinho pelas águas turbulentas da paternidade e do luto. E talvez o pensamento surgiu suavemente, quase timidamente. Uma vida onde Luísa Dias não fosse apenas a babá que salvou suas filhas do silêncio, mas algo mais. Algo que ele ainda não estava pronto para nomear, mas que fazia seu coração bater em um ritmo esquecido. Ao final da semana experimental, a transformação na casa dos Vasconcelos era palpável. As gêmeas, antes silenciosas e retraídas, agora enchiam os corredores com risadas e conversas animadas. Os espaços antes intocados da mansão ganharam vida. O jardim de inverno tornou-se um ateliê improvisado. A biblioteca, um cenário para caças ao tesouro literárias.
e até mesmo o formal escritório de Daniel ocasionalmente se transformava em palco para apresentações teatrais das meninas. Na sexta-feira à noite, Daniel retornou mais cedo do escritório, algo que estava se tornando surpreendentemente frequente. Encontrou a casa estranhamente silenciosa. Seguindo o som distante de vozes, ele caminhou até o terraço, onde descobriu Luísa e as gêmeas sentadas em uma roda, as três de pernas cruzadas sobre almofadas coloridas. Respire fundo e imagine que a luz entra pelo seu nariz, enchendo todo o seu corpo de energia boa. A voz calma de Luísa guiava as meninas, que tinham os olhos fechados e expressões de concentração quase cômica em seus rostinhos. Quando soltar o ar, imagine que está mandando embora todas as preocupações, como bolhas de sabão que voam para longe. Daniel permaneceu na entrada do terraço, fascinado pela cena. Clara e Cecília, que mal conseguiam ficar paradas por 5 minutos durante as refeições, estavam sentadas em silêncio absoluto, seguindo atentamente as instruções de respiração. Muito bem, agora abram os olhos lentamente. Luísa continuou, sua voz melodiosa, criando uma atmosfera quase mágica no terraço banhado pela luz dourada do fim de tarde. Como se sentem? Leve como uma pluma, Clara respondeu, esticando os braços acima da cabeça. Eu vi uma borboleta azul quando fechei os olhos. Cecília acrescentou, parecendo impressionada com sua própria descoberta. Isso é maravilhoso. Luísa sorriu, ajustando uma mecha de cabelo que havia escapado de seu coque improvisado. Nossa imaginação nos leva a lugares incríveis quando damos espaço para ela, não é? Foi então que ela notou Daniel. Seu sorriso se ampliou, adquirindo uma qualidade diferente que ele estava começando a reconhecer. Um sorriso que parecia reservado especialmente para ele. Olhem quem chegou mais cedo, ela comentou, fazendo as gêmeas se virarem rapidamente. Papai! Exclamaram em uníssono, levantando-se em um salto para correr em sua direção. Daniel se agachou para recebê-las, ainda maravilhado com a transformação. Suas filhas, que há apenas uma semana mal olhavam em sua direção, agora disputavam sua atenção com entusiasmo. Estávamos fazendo meditação, Clara informou, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. Luísa disse que ajuda a acalmar os pensamentos barulhentos. Cecília elaborou, sua expressão séria enquanto tentava explicar o conceito. Pensamentos barulhentos? Daniel repetiu, olhando por cima das cabeças das meninas para Luísa, que agora recolhia as almofadas. Todos temos dias em que nossa cabeça parece uma televisão com volume muito alto e canais mudando sem parar. Ela explicou com naturalidade. As meninas estão aprendendo que, assim como podemos baixar o volume da TV ou escolher um canal, também podemos acalmar nossos pensamentos. Havia algo na simplicidade de sua explicação que tocou Daniel. Ele próprio vivia com a mente constantemente em tumulto. Listas de tarefas, projeções financeiras, problemas a resolver, decisões a tomar. A ideia de encontrar um botão interno de volume parecia simultaneamente infantil e profundamente atraente. Posso participar da próxima sessão? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo tanto quanto as meninas, que trocaram olhares espantados. O sorriso de Luísa se alargou, algo brilhando em seus olhos. Claro que pode. As sextas-feiras são nossos dias de acalmar a mente, antes do fim de semana. Podemos ensinar você, papai, Cecília ofereceu, orgulhosa de sua expertise recém-adquirida. Eu seria um péssimo professor, Daniel admitiu com um sorriso. Minha mente é especialmente barulhenta. As mentes mais ocupadas são as que mais se beneficiam da pausa. Luísa comentou, aproximando-se com movimentos fluidos que lembravam a Daniel uma dançarina. Talvez seja exatamente do que você precisa. Havia algo em seu tom, uma sugestão velada que fez o coração de Daniel acelerar ligeiramente. Nos últimos dias, ele havia notado uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Olhares que duravam um pouco mais que o necessário, sorrisos que pareciam conter mensagens não verbalizadas,
momentos de proximidade física que criavam um estranho campo magnético entre eles. As meninas já jantaram? Ele perguntou, mudando de assunto antes que seus pensamentos tomassem rumos impróprios. Ainda não. Luísa consultou o relógio. Estávamos esperando um pouco mais. Dona Zilda fez aquela lasanha que elas adoram. A melhor lasanha do mundo, Clara declarou enfaticamente. Com muito queijo derretido, Cecília acrescentou, como se o volume de queijo fosse o critério definitivo de qualidade. Daniel sentiu uma onda de gratidão pela normalidade daquele momento. Suas filhas entusiasmadas com o jantar, a mansão parecendo finalmente um lar em vez de um mausoléu de memórias dolorosas. Por que não vão lavar as mãos enquanto eu converso rapidamente com Luísa? Ele sugeriu às meninas. As gêmeas assentiram, surpreendentemente obedientes, e correram para dentro da casa, seus passos leves ecoando pelo corredor. Daniel esperou até que estivessem fora do alcance auditivo antes de se voltar para Luísa. A semana experimental termina hoje, ele disse, sentindo um estranho nervosismo, como se estivesse prestes a propor algo muito mais significativo que um contrato de trabalho. Luísa assentiu, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Sim, nosso acordo de uma semana. Você transformou esta casa. Daniel continuou, as palavras saindo com uma honestidade que o surpreendeu. Minhas filhas estão voltando a ser crianças, rindo, brincando, falando. Elas sempre foram crianças maravilhosas. Luísa respondeu suavemente. Só precisavam de permissão para sentir alegria novamente sem culpa. Daniel engoliu em seco, atingido pela precisão de sua observação. Era exatamente isso, a culpa, como se a alegria fosse uma traição à memória da perda. Gostaria que você ficasse. Ele finalmente disse, sentindo que as palavras eram inadequadas para expressar o quanto realmente queria que ela permanecesse em suas vidas. Permanentemente, ou pelo menos por quanto tempo puder. O sorriso que iluminou o rosto de Luísa enviou uma onda de calor pelo peito de Daniel. Eu adoraria. Ela respondeu simplesmente. As meninas conquistaram meu coração. Apenas as meninas? Daniel quase perguntou, mas conteve-se. O território em que estavam entrando era delicado demais para ser abordado diretamente. Ótimo, ele disse em vez disso, sentindo-se estranhamente desajeitado. Falarei com Regina para preparar um contrato formal. Não há pressa. Luísa respondeu, seu tom sugerindo que compreendia as camadas não ditas da conversa. Tenho a sensação de que todos nós estamos exatamente onde deveríamos estar neste momento. Havia uma qualidade quase mística em suas palavras que, vinda de outra pessoa, teria feito Daniel recuar com ceticismo. Mas vinda de Luísa, parecia apenas uma constatação simples de uma verdade evidente. O jantar daquela noite foi uma celebração não anunciada. As gêmeas estavam especialmente animadas, compartilhando histórias da semana e planos ambiciosos para o fim de semana. Daniel se viu participando ativamente da conversa, rindo das piadas das filhas, maravilhando-se com suas observações surpreendentemente perspicazes. Luísa permaneceu um pouco mais reservada que o habitual, observando a interação familiar com um sorriso suave, intervindo ocasionalmente, mas parecendo contente em testemunhar o fortalecimento do vínculo entre pai e filhas. Após a sobremesa, uma compota de frutas vermelhas que Luísa havia preparado com a ajuda das meninas, chegou a hora do ritual noturno. As gêmeas, já de pijama, escolheram o livro da noite e insistiram que tanto Luísa quanto Daniel participassem da leitura. Assim, Daniel se viu sentado na beirada da cama de Clara, com Luísa na beira oposta, junto à cama de Cecília, revezando-se na leitura de uma história sobre uma família de corujas. As meninas ouviam com atenção, seus olhinhos já pesados de sono, mas determinadas a resistir até o final da história. A proximidade criou uma atmosfera de intimidade que Daniel não experimentava há
anos. Era como se os quatro formassem uma pequena ilha de conexão em um vasto oceano, unidos pelas palavras da história e pelo carinho mútuo que crescia entre eles. Quando as gêmeas finalmente adormeceram, Daniel e Luísa saíram silenciosamente do quarto, fechando a porta com cuidado. No corredor iluminado apenas por abajures discretos, eles se encontraram momentaneamente sozinhos, próximos de uma maneira que fez o coração de Daniel acelerar ligeiramente. "Você é incrível com elas", ele disse em voz baixa, consciente da proximidade entre eles. "Elas fazem meu trabalho fácil", Luísa respondeu, sua voz igualmente suave. "São crianças extraordinárias. Graças a você", Daniel insistiu. "Antes de você chegar, elas eram..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Estavam protegendo seus corações", Luísa completou com gentileza. "É o que todos fazemos quando estamos feridos. Construímos muros." A sabedoria em suas palavras tocou algo profundo em Daniel. Ele também havia construído muros, altos, impenetráveis, reforçados com camadas de trabalho excessivo e distanciamento emocional. "Alguns muros são mais difíceis de derrubar que outros", ele comentou, sentindo que a conversa havia mudado sutilmente de direção, tornando-se mais pessoal. Luísa o estudou por um momento, a luz suave do corredor criando sombras delicadas em seu rosto. "Os muros mais altos geralmente protegem os corações mais vulneráveis", ela respondeu, seus olhos nunca deixando-os dele, "mas também impedem que a luz entre." Daniel sentiu seu coração tropeçar em seu peito. Havia uma compreensão em seu olhar que o deixava simultaneamente exposto e reconfortado. "E você?", ele perguntou, movido por uma curiosidade genuína. "Também tem muros?" Um sorriso enigmático tocou os lábios de Luísa. "Todos temos. A diferença é que aprendi a instalar algumas janelas nos meus." A metáfora o fez sorrir. "Janelas. Eu gosto disso." Um momento de silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades não expressas. Daniel sentiu um impulso quase irresistível de se aproximar, de diminuir a distância física entre eles da mesma forma que Luísa havia diminuído a distância emocional em sua família. Antes que pudesse agir sobre esse impulso, o som de seu celular quebrou o encanto do momento. Automaticamente, ele o retirou do bolso, verificando a tela. "Desculpe", ele murmurou, sentindo uma pontada de frustração. "É o Teixeira novamente. A aquisição da Martins em Filhos está entrando na fase final." Luísa assentiu compreensivamente, dando um pequeno passo para trás, restaurando a distância profissional entre eles. "Você deveria atender", ela disse sem ressentimento. "Eu entendo." E o mais surpreendente era que ela realmente parecia entender. Não apenas aceitar, como as outras pessoas em sua vida, que haviam aprendido a esperar que o trabalho sempre viesse em primeiro lugar, mas genuinamente compreender o equilíbrio complexo que ele tentava manter. "Obrigado", Daniel disse, significando muito mais que apenas gratidão pela compreensão imediata. Luísa sorriu aquele sorriso especial que ele estava começando a valorizar acima de quase tudo. "Boa noite, Daniel", ela disse suavemente, antes de se virar e caminhar em direção à ala onde ficava seu quarto. Daniel a observou partir, sentindo algo se expandir em seu peito. Uma sensação que havia esquecido, mas que agora reconhecia como esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, os muros que havia construído não fossem inexpugnáveis, e que talvez Luísa Dias, com suas bolhas de sabão e sua sabedoria tranquila, pudesse ajudá-lo a instalar algumas janelas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Daniel nunca imaginou possível após a tragédia que havia dividido sua vida em antes e depois. A mansão no Jardim Europa, antes silenciosa como um mausoléu elegante, agora pulsava com vida. As manhãs começavam com o som de risadas infantis ecoando pelos corredores. As tardes traziam novas aventuras, desde expedições pelo jardim até experimentos científicos improvisados na cozinha.
As noites terminavam com histórias lidas em vozes sonolentas e beijos de boa noite, que não pareciam mais meras formalidades. No centro dessa transformação estava Luísa, cuja presença havia se tornado tão essencial quanto o ar que respiravam. Ela navegava pela casa com uma graça natural, trazendo ordem ao caos sem jamais parecer rígida, estabelecendo limites que as gêmeas respeitavam não por medo, mas por admiração. Em uma tarde particularmente agradável de início de primavera, Daniel retornou mais cedo do escritório. A aquisição da Martins & Filhos finalmente havia sido concluída, proporcionando-lhe um raro momento de folga. Ao entrar em casa, foi recebido pelo som inconfundível de música brasileira vinda do jardim de inverno. As batidas suaves de bossa nova misturadas com risadas infantis. Seguindo os sons, ele encontrou uma cena que fez seu coração saltar uma batida. Luísa dançava descalça pelo espaço envidraçado, girando graciosamente enquanto segurava as mãos de Clara e Cecília, que tentavam imitar seus movimentos com entusiasmo infantil. Os últimos raios do sol da tarde filtravam-se através do teto de vidro, banhando as três em uma luz dourada quase etérea. 1, 2, 3, vira! Luísa instruía, guiando as meninas em passos simples. Isso mesmo, vocês são bailarinas naturais. As gêmeas riam, tropeçando ocasionalmente, mas continuando com determinação. Seus cabelos loiros, normalmente presos em tranças elaboradas, estavam soltos, formando auréolas douradas enquanto giravam. Daniel permaneceu na entrada, não querendo interromper o momento. Havia algo quase sagrado na alegria descomplicada daquela cena. Algo que ele temia quebrar com sua presença. Foi Clara quem o notou primeiro. "Papai!" ela exclamou, soltando-se de Luísa para correr em sua direção. "Estamos aprendendo a dançar bossa nova." Cecília imediatamente seguiu a irmã, ambas agora puxando-o para dentro do espaço. "Venha dançar conosco." Cecília insistiu, seus olhos brilhando com excitação. Luísa disse que todo brasileiro precisa saber dançar pelo menos um pouquinho. Daniel lançou um olhar divertido para Luísa, que havia pausado a música e os observava com um sorriso caloroso. "Isso é verdade?" ele perguntou, erguendo uma sobrancelha em desafio bem-humorado. "Absolutamente", Luísa respondeu com convicção fingida. "É praticamente uma lei não escrita, como tomar café ou torcer por um time de futebol." Seu sorriso tinha uma qualidade luminosa que Daniel estava começando a ansiar por ver, como um viajante espera pelo nascer do sol após uma longa noite. Bom, nesse caso, ele colocou sua pasta no chão e afrouxou a gravata. "Acho que não tenho escolha, a não ser participar." As gêmeas comemoraram, e Luísa reiniciou a música, as notas suaves de Águas de Março preenchendo o espaço. Daniel não dançava preferia nem calcular há quanto tempo. Mas havia algo na combinação da música nostálgica, do entusiasmo de suas filhas e do olhar encorajador de Luísa que dissolveu suas inibições. Com uma reverência exagerada que fez as meninas rirem, ele se juntou ao improviso coreográfico. Suas mãos encontraram as pequenas mãos das filhas, guiando-as em círculos desajeitados mas alegres. "Muito bem, agora todos juntos", Luísa anunciou, aproximando-se para formar um círculo completo. Suas mãos encontraram as de Daniel, fechando o círculo, e o contato enviou uma corrente inexplicável de energia pelo braço dele. Por alguns minutos, os quatro giraram pelo jardim de inverno, unidos pela música e pela alegria compartilhada. Era uma dança sem técnica, sem passos elaborados, mas com uma autenticidade que transcendia qualquer coreografia formal. Quando a música finalmente terminou, as gêmeas estavam ofegantes de tanto rir, suas bochechas coradas pelo esforço. Daniel também se encontrava surpreendentemente sem fôlego, embora suspeitasse que isso tinha menos a ver com o exercício físico e mais com a proximidade de Luísa,
cujos olhos brilhavam com uma mistura de diversão e algo mais profundo que ele ainda não se permitia nomear. "Quem quer suco?" Luísa perguntou, quebrando o momento antes que se tornasse muito intenso. "Fizemos limonada fresca hoje cedo." "Eu quero," as gêmeas responderam em uníssono, já correndo em direção à cozinha. Sozinhos no jardim de inverno, Daniel e Luísa compartilharam um momento de silêncio confortável. O sol começava a se pôr, pintando o céu visível através do teto de vidro em tons de laranja e rosa. "Você transformou esta casa," Daniel disse finalmente, ecoando palavras que havia dito antes, mas que pareciam adquirir novos significados a cada dia. "Transformou nossas vidas." Luísa sacudiu a cabeça suavemente, um gesto que ele havia aprendido a reconhecer como sua forma de desviar elogios. "Apenas ajudei a redescobrir o que já estava aqui," ela respondeu, seu olhar encontrando o dele com uma intensidade que fez seu coração acelerar. A capacidade de alegria nunca desapareceu, apenas estava adormecida. Daniel deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. "Você é extraordinária, sabia?" As palavras escaparam antes que pudesse filtrá-las, carregadas de uma sinceridade que o surpreendeu. Um leve rubor coloriu as bochechas de Luísa e ela baixou os olhos momentaneamente, um raro sinal de hesitação em alguém normalmente tão segura. "Apenas faço o que amo," ela respondeu simplesmente, mas havia uma vulnerabilidade em sua voz que ele raramente ouvia. "E é isso que te torna extraordinária." Daniel insistiu, sentindo uma necessidade quase física de fazê-la entender o impacto que havia tido em suas vidas. "Você não apenas cuida das meninas, você as vê, realmente vê quem elas são." Luísa ergueu os olhos novamente, e havia algo em seu olhar que fez Daniel perder momentaneamente o fôlego. "E você?" ela perguntou baixinho. "Você se sente visto, Daniel?" A pergunta o atingiu com a força de uma onda inesperada. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado em realmente vê-lo? Não o empresário bem-sucedido, não o viúvo corajoso, não o pai sobrecarregado, mas simplesmente Daniel com suas inseguranças, seus medos, suas esperanças enterradas. Antes que pudesse formular uma resposta, o som de passos apressados anunciou o retorno das gêmeas, cada uma carregando cuidadosamente um copo de limonada. "Trouxemos para vocês também," Clara anunciou orgulhosamente, estendendo um copo para o pai. "Fizemos com limões sicilianos," Cecília acrescentou, oferecendo o outro copo para Luísa. "Regina disse que são especiais." O momento de intimidade havia passado, mas a pergunta de Luísa permaneceu ecoando na mente de Daniel pelo resto da noite. Nas horas seguintes, eles seguiram a nova rotina familiar. Um jantar repleto de conversas animadas, o ritual do banho, que de alguma forma Luísa havia transformado de tarefa em diversão, e finalmente a hora da história antes de dormir. Era a vez de Daniel ler naquela noite, e ele se sentou entre as camas das meninas com o livro escolhido. Uma história sobre um menino que descobria um mundo mágico dentro de seu guarda-roupa. As gêmeas ouviam com atenção, fazendo perguntas ocasionais e comentários surpreendentemente perspicazes sobre os personagens. Luísa permanecia na porta, observando a cena com um sorriso suave. Havia algo em sua expressão, uma mistura de carinho e uma melancolia quase imperceptível, que intrigou Daniel. Mas antes que pudesse decifrar aquela expressão enigmática, ela desejou boa noite às meninas e se retirou silenciosamente. Após as gêmeas finalmente adormecerem, Daniel se encontrou inquieto. A pergunta de Luísa continuava ressoando em sua mente. "Você se sente visto, Daniel?" Seguindo um impulso, ele se dirigiu ao terraço. A noite estava surpreendentemente agradável para o início da primavera. O céu de São Paulo excepcionalmente claro, permitindo que algumas estrelas mais brilhantes vencessem a poluição luminosa da metrópole. Para sua surpresa, encontrou Luísa já lá,
sentada em uma das espreguiçadeiras, contemplando o horizonte pontuado pelas luzes da cidade. Ela vestia roupas simples, calça de moletom e uma camiseta larga, e tinha os cabelos soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. Sem a postura profissional que normalmente mantinha durante o dia, parecia simultaneamente mais jovem e mais acessível. "Desculpe, não sabia que você estava aqui", Daniel disse, hesitando na entrada do terraço. Não queria interromper. Luísa virou-se e um sorriso gentil iluminou seu rosto. "Não está interrompendo", ela assegurou, indicando a espreguiçadeira ao lado da sua. "Apenas aproveitando a noite. Raramente vemos tantas estrelas na cidade." Daniel aceitou o convite silencioso, sentando-se ao seu lado. Por alguns momentos ambos apenas contemplaram o céu em um silêncio confortável. Sobre a sua pergunta mais cedo, ele finalmente começou, sentindo-se estranhamente nervoso. "Acho que a resposta é não. Não me sinto visto há muito tempo." Luísa virou-se ligeiramente para encará-lo, seu rosto parcialmente iluminado pela luz suave que vinha das janelas da casa. "É difícil, não é?" ela comentou com suavidade. "Quando todos têm uma ideia fixa de quem você é, de qual é o seu papel. Depois de um tempo, começamos a acreditar nessa versão simplificada de nós mesmos." Daniel assentiu, impressionado mais uma vez com sua perspicácia. Executivo, pai, viúvo. Ele enumerou os rótulos que haviam se tornado sua identidade. "Às vezes, esqueço que já fui mais que isso." "E o que você era?" Luísa perguntou, sua voz gentil, mas instigante. Antes de todos esses rótulos? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém se interessou pelo homem que ele havia sido antes do sucesso empresarial? Antes da paternidade? Antes da tragédia? "Eu era curioso", ele respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a escolha da palavra. "Apaixonado por música, impulsivo às vezes, ria muito mais." Um sorriso suave tocou os lábios de Luísa. "Consigo ver isso em você", ela disse, seus olhos nunca deixando os dele. "Aquele rapaz ainda está aí, sabia? Apenas esperando permissão para reaparecer." Daniel sentiu algo quente se expandir em seu peito, uma sensação que havia esquecido, ou talvez nunca realmente conhecido. A sensação de ser verdadeiramente visto, não como a soma de suas responsabilidades e traumas, mas como o homem complexo que era. "E você?" Daniel perguntou, virando-se completamente para Luísa. "Quem é você, além da milagrosa babá que conquistou minhas filhas com bolhas de sabão?" Um sorriso enigmático dançou nos lábios dela enquanto considerava a pergunta. "Sou uma mineira que ainda sente falta do pão de queijo da infância." Ela começou, seus olhos refletindo as luzes distantes da cidade. "Alguém que acredita que as coisas mais simples geralmente são as mais importantes. Uma mulher que abandonou o caminho seguro para seguir o coração." "O caminho seguro?" Daniel repetiu, curioso. "Eu estava quase terminando medicina quando percebi que não era o que eu queria." Luísa explicou, um toque de vulnerabilidade em sua voz. "Minha família não entendeu. Para pessoas simples do interior, um diploma de médico é a realização máxima. Abandonar isso no último ano parecia loucura." Daniel assimilou a informação, subitamente compreendendo melhor a profundidade que sempre sentira nela. "O que te fez mudar de ideia?" "As crianças no hospital", Luísa respondeu, seu olhar se tornando distante. "Eu fazia estágio na pediatria oncológica. Enquanto os médicos se concentravam nas doenças, eu me encontrava fascinada pelas crianças. Sua resiliência, sua capacidade de encontrar alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Percebi que queria trabalhar com a vida, não apenas com a doença." Um breve silêncio se estendeu entre eles, confortável e carregado de compreensão mútua. "Você não se arrepende?" Daniel finalmente perguntou. Luísa sacudiu a cabeça sem hesitação. "Nem por um segundo. Algumas pessoas nascem para salvar vidas com bisturis. Eu nasci para curá-las com histórias e bolhas de sabão." Daniel sentiu uma onda de admiração por esta mulher que havia seguido sua vocação, apesar das expectativas externas.
Quantas vezes ele próprio havia sacrificado sua verdadeira natureza no altar do dever e das expectativas. Suas filhas me ensinaram tanto quanto eu a elas. Luísa continuou, seu olhar encontrando o dele com uma intensidade que fez seu coração acelerar. E você também. Eu? Daniel perguntou, genuinamente surpreso. O que eu poderia ter ensinado? Coragem. Ela respondeu simplesmente. A coragem de continuar mesmo quando parece impossível, de se levantar todas as manhãs e enfrentar um mundo que tirou algo precioso de você. A honestidade crua de suas palavras o deixou momentaneamente sem fala. Nos olhos de Luísa não havia pena, apenas uma admiração genuína que o tocou profundamente. Movido por um impulso que não podia mais ignorar, Daniel estendeu a mão, seus dedos tocando levemente os dela sobre o braço da espreguiçadeira. O contato, embora sutil, enviou uma corrente elétrica pelo seu braço. Luísa, Ele começou, então hesitou, inseguro sobre como expressar os sentimentos complexos que se desenvolviam dentro dele. Ela virou a palma para cima, seus dedos entrelaçando-se aos dele em um gesto que parecia simultaneamente inocente e profundamente íntimo. Eu sei, ela disse suavemente. Eu também sinto. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível dissolvendo-se, um novo começo silenciosamente declarado. Uma semana depois, Daniel organizou um piquenique surpresa no Parque Ibirapuera. As gêmeas estavam radiantes, correndo pelo gramado aberto, com uma liberdade que teria sido impensável meses antes. Luísa as observava com aquele sorriso especial que iluminava todo o seu rosto, ocasionalmente lançando olhares para Daniel que continham uma nova intimidade compartilhada. Após o almoço, enquanto as meninas alimentavam os patos em um lago próximo sob a supervisão atenta de Regina, que Daniel havia convidado para ajudar, ele conduziu Luísa para um caminho mais tranquilo, sombreado por ipês floridos. Há algo que quero te mostrar, ele disse, um nervosismo incomum em sua voz geralmente controlada. Luísa o seguiu curiosamente até chegarem a uma pequena clareira, onde, para sua surpresa, um homem aguardava com vários frascos e um grande aro circular. Ah, bolhas de sabão? Ela perguntou, seus olhos se iluminando com divertimento infantil. Não apenas bolhas comuns, Daniel explicou, um sorriso misterioso em seus lábios. Bolhas gigantes. Contratei o melhor artista de bolhas da cidade. Por 20 minutos mágicos, eles observaram encantados, enquanto o homem criava bolhas enormes que flutuavam pelo ar, refletindo o arco-íris em suas superfícies iridescentes. Algumas eram grandes o suficiente para envolver uma pessoa inteira. Outras formavam cadeias e figuras complexas que dançavam na brisa suave. É a coisa mais bonita que já vi. Luísa murmurou, seu rosto iluminado pelo deleite puro que Daniel tanto adorava. Achei apropriado, ele respondeu, sua voz mais suave. Tudo começou com bolhas de sabão, não é? Quando o artista finalmente se retirou discretamente, Daniel guiou Luísa até um banco próximo. Suas mãos encontraram as dela, e ele respirou fundo, reunindo coragem. Você transformou nossas vidas com algo tão simples quanto bolhas de sabão. Ele começou, sua voz ligeiramente trêmula. Trouxe luz de volta para um lugar que estava na escuridão há tanto tempo que eu havia esquecido como era a claridade. Os olhos de Luísa brilhavam com emoção contida, mas ela permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Por muito tempo, achei que minha capacidade de amar tinha morrido. Daniel continuou, as palavras fluindo agora que havia começado, que tudo o que me restava era cuidar das meninas e construir um futuro seguro para elas. Mas então você chegou, com suas histórias e sua sabedoria, e me mostrou que o coração pode se curar, que é possível honrar o passado sem ser prisioneiro dele. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha de Luísa, mas seu sorriso nunca vacilou. O que estou tentando dizer? Daniel retirou uma pequena caixa do bolso,
abrindo-a para revelar um delicado anel com uma única safira. É que te amo, Luísa Dias, não apenas pelo que fez por minhas filhas, mas pelo que fez por mim, por quem você é. E quero construir uma vida com você, se você me aceitar. Luísa olhou para o anel, então para Daniel, seus olhos transbordando de emoção. As meninas sabem? Foi sua primeira pergunta, tão característica de seu coração que sempre colocava as crianças em primeiro lugar. Daniel sorriu, assentindo. Foram elas que escolheram o anel. Disseram que tinha que ser azul como as bolhas de sabão. Um soluço escapou dos lábios de Luísa. Metade riso, metade choro. Então tenho 3 pedidos de casamento para responder? Ela perguntou, suas mãos apertando as dele. 4, na verdade. Daniel corrigiu com um sorriso. Regina também insistiu em dar sua aprovação formal. Luísa riu. O som musical que havia se tornado a trilha sonora da casa deles. Nesse caso, minha resposta é sim, ela disse, seus olhos brilhando com amor e promessas. Sim para todos vocês. Daniel deslizou o anel em seu dedo, maravilhado com como parecia perfeito ali, como ela parecia perfeita em sua vida, preenchendo espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Quando seus lábios finalmente se encontraram pela primeira vez, foi como voltar para casa, um lugar que ele não sabia que estava procurando até encontrar. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia íntima no jardim da mansão. Clara e Cecília, vestidas em idênticos vestidos azul celeste, foram as daminhas de honra, espalhando pétalas de flores pelo caminho com a mesma seriedade com que realizavam todos os seus trabalhos importantes. Luísa estava radiante em um vestido simples de renda, seus cabelos enfeitados com pequenas flores brancas, semelhantes às que costumava entrelaçar nas tranças das meninas. Quando Daniel a viu caminhando em sua direção, teve a certeza absoluta de que nunca havia visto alguém tão belo. Os votos foram trocados sob um arco de flores, com a família e amigos próximos como testemunhas. E quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, uma chuva de bolhas de sabão preencheu o ar, um toque especial que Daniel havia organizado como surpresa. As gêmeas gritaram de alegria, tentando pegar as bolhas, enquanto elas flutuavam pelo jardim, seus risos cristalinos mesclando-se com a música suave e as congratulações dos convidados. Na recepção, enquanto dançavam sua primeira dança como casal, Daniel inclinou-se para sussurrar no ouvido de Luísa. Você estava certa, sabia? Sobre o quê? Ela perguntou, seus olhos brilhando de felicidade. Sobre as bolhas serem como a vida, impossíveis de segurar, mas lindas de se observar. Luísa sorriu, aquele sorriso especial que ele agora sabia ser exclusivamente seu. Algumas coisas são feitas para durar, ela respondeu, seu olhar repleto de promessas. Como o amor que construímos. 6 meses após o casamento, numa manhã de domingo ensolarada, a família estava reunida na varanda para o café da manhã. Uma tradição sagrada que Daniel nunca mais quebrava, não importando quão urgentes fossem os negócios. As gêmeas conversavam animadamente sobre a peça escolar que estavam ensaiando, suas vozes alegres preenchendo o ar matinal, tão diferentes das crianças silenciosas e retraídas de um ano atrás. Daniel observava a cena com uma sensação de plenitude que nunca imaginou possível após a tragédia. Sua atenção foi atraída para Luísa, que estava estranhamente quieta, um sorriso secreto brincando em seus lábios enquanto mexia distraidamente em sua xícara de chá. Tudo bem? Ele perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Luísa levantou os olhos, uma luz especial brilhando neles. Perfeito, ela respondeu. Então hesitou por um momento antes de acrescentar. Apenas pensando que talvez precisemos começar a pensar em uma reforma. Daniel franziu a testa, confuso. Reforma? A casa está ótima. O sorriso de Luísa se alargou e ela pegou a mão dele, guiando-a gentilmente para repousar sobre sua barriga. Vamos precisar de mais um quarto, ela explicou, sua voz transbordando de emoção contida. Em aproximadamente 7 meses,
Os olhos de Daniel se arregalaram, compreensão e alegria inundando seu rosto. Você está... Luísa assentiu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Sim, nossa família está crescendo. Daniel a puxou para um abraço apertado, seu coração quase explodindo de felicidade. Sobre o ombro de Luísa, ele viu Clara e Cecília observando-os curiosamente. Meninas, ele chamou, sua voz embargada pela emoção. Temos uma notícia especial. Quando entenderam que ganhariam um irmãozinho ou irmãzinha, as gêmeas explodiram em uma celebração de pulos e gritos de alegria, logo engajando-se em um debate animado sobre nomes e como decorariam o quarto do bebê. Naquela noite, enquanto observava sua família na sala de estar, Luísa lendo um livro com a mão repousando distraidamente sobre a barriga ainda plana, as gêmeas concentradas em um quebra-cabeça complexo no tapete, Daniel sentiu uma gratidão tão profunda que quase o deixou sem ar. De uma família despedaçada pelo luto, eles haviam se transformado em algo novo e belo, não perfeito. Ainda havia dias difíceis, memórias dolorosas, momentos de dúvida, mas inteiro, curado. E tudo começara com bolhas de sabão no corredor e uma mulher corajosa o suficiente para mostrar a duas crianças traumatizadas que ainda havia magia no mundo, que ainda havia alegria possível mesmo após a maior das perdas. Luísa ergueu os olhos de seu livro como se sentisse seu olhar e sorriu. Aquele sorriso que havia iluminado sua vida e seu coração. Daniel retribuiu o sorriso, cheio de promessas silenciosas. A jornada deles havia apenas começado.